Eu gostava de dizer que na área, na área da justiça, nós demos alguns passos muito significativos que só terão efeitos plenamente visíveis nos próximos anos. Por exemplo, nós fizemos mais de 70% do caminho para um processo eletrónico. Os processos são geridos eletronicamente nas secretarias, pelo sistema ADIM, que alguns conhecem. Os advogados remetem eletronicamente os processos para todos os tribunais de primeira instância do país, nas áreas do processo civil, do direito laboral, do processo administrativo. Isso já aconteceu até ao momento com mais de 300 mil peças. Portanto, entrega eletrónica destes documentos nos tribunais. E a partir do próximo dia 5 de janeiro, todos os magistrados de primeira instância, juízes e também magistrados do Ministério Público passarão a praticar todos os seus atos em suporte informático. Nós temos com isto realizado mais de 70% do caminho para ter uma legislatura seguinte total, um processo totalmente eletrónico. Isto representa muito em celeridade, em deslocações evitadas, mas representa também muito em transparência, porque vai permitir a todos estes intervenientes verem como está o seu caso, poderem aceder ao seu processo no ponto em que ele está. E, além disto, vamos acrescentar estas aplicações que chamamos de sítios mais pressas. Vamos acrescentar uma aplicação informática destinada ao cidadão comum para ele poder inteirar-se do ponto em que se encontra o seu processo em qualquer tribunal público. E é com uma informação que está ligada também ao cartão do cidadão, que, como sabem, está a chegar a todos os distritos do país e que poderá ser a base suficiente para esta medida entrar em vigor, talvez, antes das próximas eleições. Gostava de dizer também aqui, uma vez que estamos a ouvir, que as grandes medidas para as empresas e para os cidadãos na área dos registros tiveram aqui um enorme acolhimento, seja a empresa na hora, seja a casa pronta, suponho que os números são dos mais altos do país, seja a informação empresarial simplificada, seja uma coisa que se chama certidão permanente, que é apenas a maneira de não ter de haver certidão, de não ter de ser apresentado um papel chamado certidão, e que nesta altura já tem cerca de 600 mil assinantes. E tudo isto representa uma melhoria muito significativa do ponto de vista do emprego corrente, da competitividade, da vida cotidiana e, sobretudo, da desburocratização, de muito se fala. Nós acreditamos no Ministério da Justiça que já eliminamos 4.900.000 atos desnecessários. Com tudo que isso implica de deslocações, de pagamentos, de papéis, de apresentações de papéis, de circulação entre um balcão e outro balcão. À beira dos 5 milhões de atos inúteis e eliminados. Sendo que, obviamente, o contributo dos registros para esta eliminação foi extraordinário, é justamente os registros que têm sido uma das grandes bases das exigências burocráticas que são enviadas aos cidadãos. E também gostaria de vos dizer, na linha que disse há pouco, que aquele acordo que, a certa altura, assinámos com o PSD e que suscitou algumas investigações contraditórias, esse acordo não só teve os efeitos benéficos sobre a contestação política, em certos momentos, particularmente facilitada por certas reações sociais, como se encontra totalmente cumprido. Todo o conjunto de reformas que foram previstas, que vão desde o Código Penal, o Código de Processo Penal, a mediação penal, a reforma do Conselho Superior da Magistratura, a reforma do acesso à magistratura, que foi totalmente alterado, a reforma dos magistrados sociais, onde passa a haver júris públicos para o acesso aos tribunais
já está em vigor. No acesso à magistratura passou a existir uma via académica e uma via profissional para aceder à magistratura, mas está em vigor. Este curso que agora se iniciou já obedece a essas novas regras e depois a ação executiva, que já foi também aprovada, e o mapa judiciário, o único que não mereceu os votos do PSD, também todos cumpriram. É um conjunto enorme de modificações, de grandes reformas legislativas, que precisa de tempo para produzir os seus efeitos. É por isso que uma ótica do imediato e do instantâneo não pode ajuizar devidamente os efeitos destas modificações na vida das pessoas. Julgo que o PS, para o próximo ciclo de eleições, deve cuidar especialmente da sua proposta. Refiro-me não apenas ao conceito, mas também ao método e à atitude, no sentido de que é preciso atenção acrescida às pessoas, ao que as pessoas sentem, ao que as pessoas necessitam, ao que as pessoas propõem, ao que as pessoas opinam. Isso é fundamental. As circunstâncias políticas passadas concentraram demasiado em certos efeitos de choque que se tornavam necessários, mas é preciso uma espécie de retorno às pessoas e aos problemas das pessoas. Condição sine qua non para a progressão política é virar às pessoas de uma forma acrescida e cuidar em especial dos destinos políticos com das pessoas. E ouvi-las, ouvir os militantes, passar aquilo que eu chamava há pouco um refinamento da proposta. Refiná-la em função, fundamentalmente, do que as pessoas são, sentem e querem. E essa viragem, não diria viragem, esse refinamento da proposta é algo muito fundamental, sobretudo no enfrentamento da questão da maioria absoluta, de que há pouco falei, sem complexo. É fundamental esse aspecto. Nós temos uma boa experiência de enfrentar com dureza situações que requerem choques, surpresas, cortes, reduções e outro tipo de modificações deste tipo. Precisamos complementar essa proposta política também com algum refinamento no modo como olhamos, propomos e dialogamos com as pessoas. Eu acho que isto deve repercutir-se numa visão e numa proposta global que abarque os três ciclos eleitorais, os três atos eleitorais que aqui foram mencionados.